Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Bastante gente entrando aqui ainda. Como é que vocês estão? E aí, Thalita, Farian, fala Ferini, Wellington, fala Luca. Conteúdo diferente um pouco hoje para mostrar para vocês algumas leads. Teve uma até que eu não encontrei, mas se vocês depois tiverem alguma aí, pode me passar o link para a gente bater um pouco melhor. Eu achei um e-mail, mas não achei a lead exclusivamente. E para a gente bater, fala aí. E aí, Felipe, tudo bem? O papo hoje vai ser um pouco diferente. Eu decidi separar hoje, baseado na pergunta que eu recebi na live no Instagram ontem, sobre como que eu começo normalmente as minhas copies. Então, eu separei aqui 5 tipos diferentes, até para mostrar um pouco para vocês de como que ângulos e abordagens que vocês podem usar para começar a copy de vocês. Querendo ou não, na minha visão, tudo cai dentro de uma mesma estrutura em si, mais ou menos o que vai ser abordado, se você for pensar na lead, no começo da copy ali, em pequenos blocos, mini blocos, basicamente, todas elas dá para seguir esse mesmo não vou falar template, nem script, mas essa mesma sequência de mini blocos. Mas eu já vou dividir aqui minha tela com vocês, para mostrar, eu até já dei os spoilers lá no canal do Telegram. São 5 tipos que eu comentei na live ontem e, ao mesmo tempo, queria voltar a comentar aqui com vocês e, como eu disse, mostrar uma lead ou um começo dela baseada nessas cinco tipos de entrada aqui. A primeira é história, a segunda é de notícia, a terceira é de curiosidade, a quarta é você ter algo contrário, algo que vai contra o que as pessoas estão esperando. E a última seria uma indagação e pergunta, tá? Então, algumas delas, na hora que eu for abrir aqui, tem 2 que eu vou abrir, eu vou parar de compartilhar a tela, depois eu vou abrir, enfim, para não necessariamente mostrar aqui meu computador, mas eu queria bater, e se vocês quiserem comentar aí no chat, qual normalmente que vocês usam na hora que for escrever uma copy, tá? Ou se tem alguma outra aqui, essa aqui são as 5 que me vieram à cabeça, mas se tiver alguma outra que vocês usam, vocês podem comentar aí, só para eu ter uma ideia. Ian comentou de pergunta, pode comentar aí que eu estou olhando o chat. Pergunta e curiosidade, história. Tem uma galera fazendo copy lead de história bem errada, hein, mano? Mas vamos lá. Curiosidade, pergunta. Eu até falei sobre isso na live ontem. Eu já vi de quiz. A quiz é top, mano. Quiz é top. Quiz eu já fiz também. Contrário. Sou viciado em segredo. Curiosidade. Boa. Tem bastante repetindo aqui a curiosidade, pergunta. História. Fiz uma semana de quiz. Top. Bem legal. E, ao mesmo tempo, vamos lá. Vamos começar, então, a compartilhar com vocês. História não sei desenrolar muito bem ainda, mas vamos lá. Boa. Bom, vou parar de olhar um pouco o chat aqui, depois eu volto a olhar, mas, ao mesmo tempo, vocês podem... Batemos recorde hoje, em 61, 60, tirando eu. Muito top, espero que vocês gostem. Vamos então, sem enrolação. Vamos começar, então, pela de história. E eu já vou meter a tradução aqui. Clica com o botão direito, aperta o Translate, para ficar tranquilo para todo mundo. Eu vou parar de olhar um pouco o chat aqui, mas ao mesmo... Opa, vai o Back Redirect aí, querendo já oferecer o desconto. Mas vamos lá, lead história. Eu tinha 27 anos, mas tinha meu desejo sexual, menos desejo sexual que meu pai de 62. Verdadeira razão pela qual você está ficando mais gordo, lutando para construir músculo, constantemente cansado e não consegue ficar excitado. Aí a questão aqui já aparece na pós-headline aqui,
em 24 horas você pode consertar, assim, dar o reset à testosterona, diminuir o processo de envelhecimento. Aqui está com uma imagem, né? Então, desculpa que não traduziu, né? Vocês podem ver que isso aqui é imagem. Você seleciona aqui, você mexe, vê que está aparecendo a imagem ali. Se fosse texto, ele selecionaria, mas como está com uma imagem, isso ajuda o Facebook não ver como black, vamos dizer assim, até porque está falando aqui de sexo, testosterona, tal, não sei o que, enfim. E ter mais sexo sem tomar comprimido, né? Sem tomar droga e tal. Então, vamos lá. O que há de errado com você? Você não quer fazer amor comigo? Ela estava deitada no meu lado na cama, sua voz tremendo, lágrima nos olhos. Meu coração batia forte no seu peito, eu não conseguia olhar para ela. Rezei para que ela se virasse, voltasse a dormir, mas eu podia sentir seu olhar. Não podia dizer a verdade. Mais cedo, naquele dia, o médico havia me perguntado um diagnóstico que parecia um soco no peito. Repara a questão do lead de história, que é o seguinte: ele não começa contando, essa aqui é minha esposa, a gente está indo e chegamos do trabalho, aí a gente vai tomar banho para ir para a cama, para ver se ela quer fazer amor comigo. Não, já começa no circo pegando fogo. O que há de errado com você? Você não quer fazer amor comigo? Ou seja, o cara já broxou, entendeu? E isso já começa com o homem lendo e já fica aquela visão de... O cara ele já entra na cópia com aquela visão de... Ele já entra assustado. Ele já entra chamando a atenção dele para que realmente ele fique ali empolgado em querer saber o que mais está acontecendo. E ela estava deitada no meu lado. Bom, li aqui. Aí daí o médico falou para ele que ele tinha baixa testosterona, uma média de 27 anos, com a vida normal, enfim. Daí ele só trouxe esse comecinho aqui, uma ali de história. Essa aqui, óbvio, não é a melhor que eu peguei. Ao mesmo tempo, foi só da minha lista ali de Swipe 5, foi uma das primeiras que eu vi. E, ao mesmo tempo, peguei e colei aqui. Mas você repara que, e o que eu queria falar, baseado em qualquer lead que você vai escrever, e principalmente nessas 5 aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa da curiosidade, como eu falei, o e-mail está bastante curiosidade, tem até aberto aqui, mas ao mesmo tempo a copy não está tão de curiosidade assim. Mas vamos lá. A grande sacada é que você pegue nesse primeiro momento que a pessoa entra na copy, o ideal é que a pessoa seja pega pela atenção, ou seja, você chame a atenção da pessoa. O Clayton Makepeace chama de grab the eyeball, ou seja, você tipo meio que pega ela ela já entra assim com a bola dos olhos tipo arregaladas. Então a ideia principal que tem de interseção entre todos esses 5 tipos de lead aqui que você pode entrar abordando passa muito bem por você chamar a atenção da pessoa, e isso é a primeira coisa que você precisa fazer no começo da sua lead, não importa qual lead que você vai escrever, porque você dá uma significância para a pessoa entender de que por que ela deve parar, o que ela está fazendo agora, se ela foi no banheiro, se ela parou no meio do almoço para pegar o celular e olhar e viu sua cópia, clicou no seu anúncio, abriu seu e-mail, por que ela tem que parar para te ouvir? Essa é a principal atenção, essa é a primeira chamada de atenção que você tem que dar para essa pessoa, para que a pessoa ela fique naquela expectativa de tipo, opa, eu preciso... É aquela venda da atenção, né? Você tem que primeiro fazer a pessoa se conectar com você naquele momento de tipo, pô, eu tenho que parar o que eu estou fazendo agora para poder ver um pouco mais o que ele está querendo dizer. Eu vou mostrar essas 5 aqui para vocês, tá? Eu acho que aparentemente eu vou passar um pouco rápido por essas 5, né? Considerando que normalmente a gente faz encontro aqui de 1h30, 1h40. Eu vou deixar vocês escolherem qual dessas 5 a gente vai analisar lead, beleza? Então, eu vou passar pelas 5, tá? E eu vou fazer aqui ao vivo com você, não rabisquei nada, eu vou parando. Se tem 2 aqui que são vídeo, eu gostaria que vocês não votassem nessa última aqui, porque a gente já fez um encontro exclusivamente dissecando essa cópia inteira. Então, enfim, posso até fazer, mas, ao mesmo tempo, essa 5ª aqui a gente já fez realmente um encontro que demorou 3 ou 4 horas, passando por quase que cada parágrafo dessa cópia aqui, se não me engano, é do Sanchão.
despertando emagrecimento. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira. Então, vou mostrar aqui, só passar um pouco mais, aí já que já entra na questão do médico ter falado com ele, que entra, vai batendo um pouco mais na questão, mostrando questão do desejo sexual dele que estava longe, ele se sentia fraco, a saúde estava no chão, não sei o que, enfim. Isso aqui é uma abertura e, ao mesmo tempo, eu queria passar a segunda com vocês, mas a segunda eu vou parar rapidinho de compartilhar a tela, porque eu vou abrir aqui no meu computador e vai... Depois você... Primeiro você me dá um feedback. Vocês ouviram o que estava tocando ou não? Só para eu saber se está transmitindo o áudio. Fala aí no chat. Não? Ninguém estava ouvindo? Não? Tá, beleza. Calma aí, deixa eu transmitir o som aqui. Como é que eu vou transmitir o som? Porra, pode ser que seja meio foda. Peraí. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar meu fone daqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Beleza? Tá. Me avisa aí, dá um sim ou não se vocês vão ouvir pelo menos o áudio dessa cópia aqui. Vamos lá. Calma aí. Vocês estão ouvindo ou não? Porra, deixa eu ver como é que eu vou fazer para passar isso para vocês, cara. Vocês não estão ouvindo? Muda o microfone no canto do notebook. É porque, pô, quando é no YouTube, essas coisas, é só compartilhar com som, mas eu não tô achando, mano, a opção do compartilhar com som. Pô, que sacanagem. Deixa eu ver. Peraí. Eu vou tentar agora. Me avisa aí. Não? Ah, não é possível, galera. Tira o fone. Eu já tô sem fone, mano. O cabinho tá aqui. Olha a resposta do Josinei. Peraí, volta lá no Josinei. Desculpa aí, pessoal, porque quando eu já compartilhei o som aqui numa boa. Josinei, clica nos 3 pontos no lado da parte de baixo e clica em compartilhar som. Mas esse que é a situação, mano. Não tem, só tem que parar a gravação e pausar a gravação. Esse que é o ponto, não tem. Eu já fiz isso da outra vez, mas realmente não tá aparecendo. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho o script dela, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar direitinho, mas eu tenho o script dela. Dá 2 segundos, aguenta aí. Desculpa aí, pessoal. Não fujam. Já estou abrindo ela aqui. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês. Essa aqui é uma de notícia, beleza? Vou até tirar o fone aqui. Porque... vamos lá. Eu peguei só a lead, tá? Não é uma cópia inteira, tá? É só a lead. E, ao mesmo tempo, eu vou ler aqui com vocês, porque o vídeo ficaria top, tá? Mas eu vou... Isso aqui, esse começo,
tá? Daqui até aqui, isso aqui são reportagens passando na tela, tá? Então, vamos lá. Atenção, esse vídeo pode causar indignação com o governo e donos de postos de gasolina. Isso aqui é só um vídeo da pessoa normal, e aqui a cena a seguir contém verdade forte. Aí, vamos lá, aqui não, né? Aí daqui para frente que é as reportagens. A Petrobras anunciou que a partir de meia-noite de hoje haverá aumentos nos preços da gasolina, do diesel e gás de cozinha. Aí aqui é uma outra reportagem, tá? De uma outra jornal, por exemplo. Tipo, isso aqui é do jornal Hoje, o primeiro é do jornal Hoje, o segundo é do Jornal Nacional, o terceiro é do jornal da Band, o quarto é do jornal da Record, beleza. Petrobras aumenta o preço da gasolina pela quinta vez esse ano e pela quarta o litro de diesel na refinaria, tal. Mais uma reportagem de outra. Petrobras anunciou hoje mais um aumento, aí mais uma outra. Petrobras anunciou mais um aumento, aí tipo, ele começa a empilhar pressão, tal que ele vai trazendo várias reportagens ao mesmo tempo, assim, tipo, uma empilhada na outra, e aí começa o narrador falando. O aumento do preço da gasolina é algo que foge do nosso controle, concorda, amigo? Mas se eu dissesse que é possível reduzir pela metade o consumo de combustível do seu carro ainda hoje, você acreditaria em mim? O que eu posso fazer também, já que vocês não estão ouvindo, pelo menos, já que vocês entenderam aqui ó, esse começo do script, eu vou abrir aqui, vou deixar tocar. Felizmente vocês não vão ouvir, mas pelo menos vocês já sabem do que eu estou falando. Desculpa aí que eu não consegui dessa vez, mas vocês estão vendo a tela aí, né? Então, aquela parte primeira que eu comentei, agora vai entrar as reportagens, tá vendo? Essa aqui é uma, aí essa aqui é outra, aí na outra linha, outra linha. Você vê que, tipo, meio que uma em cima da outra tem uma boa edição, e ao mesmo tempo você vê esse empilhamento aí no final, tipo, é algo que enfim, faz com que a pessoa fique realmente ali empilhada para poder continuar assistindo. Ele tem um jogo de som muito bom, tá? Não só o vídeo está muito bem editado no começo, mas ao mesmo tempo tem um jogo de som que deixa a pessoa naquela expectativa de tipo, caraca, tá acontecendo alguma coisa, ela já sabe daquele tipo de notícia, ela já sabe daquela informação, e esse empilhamento de pressão, e até logo aqui no começo, faz com que a pessoa queira saber mais. Então ele vai. O aumento do preço da gasolina é algo que fora do nosso controle, concorda? Mas se eu dissesse que é possível reduzir pela metade o consumo de combustível do seu carro ainda hoje, você acreditaria em mim? Enfim, ele entra com uma visão mais de promessa, tudo mais, fala o que ele vai entregar nos próximos 90 segundos, mas esse comecinho aqui, tá? Nessa visão de chamar atenção e levantar o problema, realmente é muito forte nessa cópia aqui, beleza? Então, vou voltar lá para o... Esse aqui foi o segundo, tá? Bater no terceiro, que é o de curiosidade. Esse e-mail aqui, eu estou recebendo ele já há quase um ano, beleza? Eu contei, eu estou recebendo ele assim de várias fontes, é capaz dessa cópia ela tá vendendo bastante. Então, uma questão de curiosidade, tipo o assunto. E peraí, deixa eu traduzir aqui para vocês. Esse chocolate é 15 vezes mais saudável que couve. Então, tipo, a pessoa, caralho, como assim? Ele tem um viés meio de contrário também, mas, na minha visão, chamou curiosidade aqui bem forte, tá? Bolo de chocolate, sorvete de chocolate, milkshake de chocolate, adoro tudo. É por isso que eu fiquei tão empolgado quando descobri o poder de um tipo único de chocolate peruano. Você vê, a maior parte do chocolate é cultivado no costa este da África, mas pequenos lotes de chocolate também vendem a selva do Peru, e a diferença é incrível. Cacau peruano não é apenas doce como o chocolate ao leite normal, é também um dos alimentos mais saudáveis e antioxidantes do planeta, sendo 12 vezes mais saudáveis que mirtilo, 16 vezes mais saudável que a couve e 37 vezes mais saudáveis que até brócolis. Esse delicioso presente de chocolate tem sido a comida dos imperadores por quase 2000 anos. Esse chocolate peruano é mais saudável que a couve, tem um sabor incrível e contém mais antioxidantes que combatem a inflamação de qualquer vegetal. Apenas uma estação por ano que eles cultivam esse chocolate sul-americano exclusivo,
final da estação de crescimento deste ano. Então, bateu uma curiosidade para mim bem forte aqui no assunto do e-mail, e, ao mesmo tempo, você repara que é possível, tá, você meio que combinar, tá, algumas dessas coisas aqui, ou até, por exemplo, talvez, indo muito bem, fazendo muito bem, talvez até você consiga bater nessas 3 pontos aqui, por exemplo. Você consegue fazer uma que seja uma mistura de notícia com algo contrário, algo tipo que vai contra o que a pessoa está pensando, e um aspecto de curiosidade muito forte. Então, essa visão da curiosidade dá aquela instigada para a pessoa querer continuar vendo, meio que você buga a cabeça dela com a informação. Por exemplo, falar alguma coisa, por exemplo, você pode ser contrário sem muita curiosidade, por exemplo, entendeu? Tipo, você pode falar alguma coisa do Bolsonaro com Lula, entendeu? Você trabalhar uma relação de natureza contrária de que você está esperando, por exemplo, mas não necessariamente é curioso. Pode ter um aspecto de notícia? Beleza, pode. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade ela traz naquela visão de, pô, como assim chocolate 15 vezes mais saudável que a couve? Então, realmente traz mais impacto, principalmente você conseguir juntar algumas dessas aqui. Eu não sei se juntar história com contrária, tem que ver, tem que dar uma pensada aí. Talvez, se você conseguir misturar algumas delas, realmente pode ser interessante. E quando você clica no link aqui, uma coisa que eu fiz, você cai nessa cópia aqui, tá? Que, por isso que eu comentei com vocês, ele não tem uma visão assim tão curiosa, vamos dizer, tipo, como principal treinador de saúde da América, se safa comendo chocolate decadente, ficou estranho aqui a tradução, mas todos os dias. Descubra o único chocolate bom para você da Terra e ganhe presente grátis hoje, pode fazer um teste de sabor. Como a pessoa, nesse caso aqui, ela já está acostumada a comprar chocolate em pó, por exemplo, então você vê que já foge um pouco da estrutura mais tráfego frio que a gente traz aqui, que a gente aborda e que a maioria das pessoas escrevem, que é essa visão de não mostrar o produto de primeira. Aqui ele já está mostrando o produto, aqui já está falando de presente grátis, já está um pouco nessa visão de a pessoa ela já sabe que está buscando chocolate e, ao mesmo tempo, a pessoa usa aqui elementos de copy para deixar o interesse da pessoa, faz um marketing um pouco misturado com vendas aqui, para fazer o interesse da pessoa ficar mais forte, mas, ao mesmo tempo, de novo, foge um pouco do que a gente aborda normalmente aqui, que aqui já está apresentando o produto. Então, bom, aqui não tem tanta coisa relacionada, já fala de produto, já está enfim, uma moça segurando o produto ali, já mostra o que a pessoa pode fazer com chocolate, mas, ao mesmo tempo, eu gostei dessa abertura de e-mail aqui, por exemplo, que faz a pessoa, pelo menos nessa parte da pré-copy eu chamo de anúncio, e-mail, mensagem do WhatsApp, mensagem do Telegram, tudo que vem antes que leva a pessoa para a copy. Na minha visão, pode ser quase tudo igual, você muda muito pouca coisa, principalmente no 80-20, assim, de você está ganhando escala e você está querendo testar rápido. Uma mensagem que funciona por e-mail tem muita chance de funcionar para anúncio, tem muita chance de funcionar para mensagem do Telegram, mensagem do WhatsApp, até uma sequência de stories, por exemplo. Então, isso não se preocupa muito com essa visão de ter que mudar muito a comunicação de um e-mail para um anúncio, porque a verdade é que funciona muito bem. Isso aqui poderia ser, por exemplo, isso aqui tudo poderia ser um texto ali em cima do criativo do Facebook, por exemplo, principalmente com esse começo aqui que chama ali aquela visão de estica o olho da pessoa para a pessoa ficar atenta, tipo, faz com que ela pare ali está rolando o dedo no Facebook, por exemplo. Isso aqui poderia ser tanto a headline do criativo, quanto está na primeira linha do texto da copy que vai junto ali no Facebook Ads. Então, bom, passei por essa terceira aqui de curiosidade. Agora eu vou bater nessa visão do contrário, que eu vou mostrar para vocês. Esse e-mail também, e-mails relacionados a essa copy, eu também estou recebendo há bastante tempo, quase
um pouco depois que começaram a falar de vacinas para a Covid, ali no finalzinho de 2020, se não me engano. Eu estou recebendo ela até hoje, nessa visão, então já tem mais de um ano e pouquinho, recebendo essa cópia. Assim, óbvio que não todos os dias, mas de tempos em tempos. Ela não morreu ainda, vamos dizer, mas traz essa visão um pouco contrária aqui nessa questão da vacina em si, que vai comentando sobre o que está todo mundo falando sobre a vacina. Essa cópia ela vai dar um certo contraponto relacionado com a vacina. Então, tudo que você fala essa visão do contrário é nesse sentido de tipo você falar algo contra o que a pessoa está esperando. Então, vê, por exemplo, o e-mail da couve com chocolate. Você falar que um chocolate 15 vezes mais saudável do que a couve, realmente é algo muito contrário. Realmente também tem aquela visão de, por exemplo, dentista revela, não escove o dente, não use pasta de dente para escovar os dentes, alguma coisa nesse sentido. Que, na verdade, a cópia em si ela vai se desenrolar falando, foi até uma cópia que o João Campos já escreveu, no sentido de que as pastas que a gente usa e compra normalmente, ela tem uma taxa de abrasividade maior, ou seja, conforme você escova, você estraga ali o esmalte dos dentes, aí tem um nível, tem uma taxa de abrasividade quando você escova, da pasta, de quando a gente escova o dente, que ele estava supondo que o produto que ele ia, a solução que ele ia falar e entregar no final, como um produto, tem uma taxa de abrasividade menor do que as pastas convencionais que a gente compra no mercado. Então, trazer essa visão contrária no começo de dentista revela não use não use essas pastas de dentes tradicionais todos os dias, algo nesse sentido, assim, esqueci exatamente qual era a frase, eu pesquisei ela, mas eu acho que ela já está fora do ar, esse advertorial, mas ao mesmo tempo trazer essa questão contrária, vocês, de novo, aquilo que eu falei um pouco mais no começo, a ideia é que a headline, o começo da sua copy, chame a atenção da pessoa naquela visão de, tipo, ela meio que ela tem que parar o que ela está fazendo naquele momento para poder, tipo, porra, o que ele está falando aqui? Que é isso? É importante chamar a atenção e toda vez que você escrever, principalmente na headline e no começo da sua copy, tente ter um olhar crítico, tente ter uma segunda visão, ou peça para algum copywriter dar uma olhada, ou para qualquer outra pessoa, no sentido de, tipo, será que está chamando a atenção o começo da minha lead? Se não estiver chamando, é sinal de que você precisa trabalhar um pouco melhor ela. Ou então, se você bota ela para rodar, o VSL, por exemplo, você consegue ver, por exemplo, no Vimeo Pro ou no VTurb, por exemplo, ou no Vidalytics, que são tocadores são players de vídeo, né? Que são lugar onde você coloca o vídeo lá para poder embedar na sua página se você está fazendo a VSL, por exemplo, para embedar na sua página de vendas. Nessas opções pagas, você consegue ver o gráfico de retenção da pessoa na sua cópia. Então, você consegue ver se nos primeiros 30 segundos, 45 segundos, se você tem uma queda muito grande, é sinal de que você precisa retrabalhar bem esse comecinho da sua copy, que é onde você perde mais gente nesse meio do caminho. Eu sei que essa da gasolina que eu te mostrei, a perda era bem suave, era bem perdia muito menos do que a média do mercado, e ao mesmo tempo que você vê uma coisa, primeiro ele dá aquele alerta lá, a pessoa já fica meio chocada, depois entra uma sequência de notícias que ela já está acostumada a ver na televisão, é um assunto do momento, né? Você aproveita essa visão do Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo, você falar algo que está ali no momento para a pessoa se conectar e ver que pô, realmente está subindo o preço da gasolina, meio que você vai dar alguns sims na cabeça da pessoa e é realmente algo interessante para você chamar a atenção da pessoa no começo da sua cota. Então, vou passar para uma próxima, que é a do Despertando Emagrecimento. Então, eu botei ela para tocar na outra vez, cara. Não é possível que eu não vou conseguir botar ela para tocar de novo. Deixa eu ver aqui. Tenta aí, pessoal. Me avisa aí ver se vocês vão conseguir ouvir. Realmente tem pressa em eliminar a gordura localizada, seja ela na barriga, nas costas, nos braços, nas pernas ou até
É uma parada totalmente aleatória, tipo, pô, mesmo vídeo, mesmo tocador, aí uma dá para ouvir, a outra não dá. Totalmente aleatório. Mas, enfim, essa aqui é uma nessa visão de indagação, né? Se você deseja emagrecer, vamos lá. Se você deseja emagrecer e realmente tem pressa em eliminar a gordura localizada, seja ela na barriga, nas costas, nos braços, nas pernas ou até mesmo no rosto. Dá uma acelerada aqui. Parou? Como assim parou? Pô, antes estava. Será que porque eu acelerei? Pô, não é possível. Ah, não é possível. Jesus Cristo. O som sumiu? Espera aí. Vou tocar de novo. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Falhas acontecem. Estão ouvindo ou não? Cara, não é possível, cara. Não mudei nada. É muita sacanagem. Vocês são os haters. Sem sacanagem. Bom, pessoal, enfim. Eu vou botar aqui, mas vocês entenderam, né? Vamos lá. Tem um texto, tem o coisinha, a legenda ali, então vocês conseguem. Vamos lá. Horas na Agora academia, apareceu! então esse O Share Sound apareceu. Que milagre. Não sei por quê, cara. Vou voltar. Agora vocês estão ouvindo, né? Agora foi. Pois é, não sei por que agora apareceu. Se você deseja emagrecer e realmente tem pressa em eliminar a gordura localizada, seja ela na barriga, nas costas, nos braços, nas pernas ou até mesmo no rosto, fazer isso de um jeito saudável e 100% natural, sem remédios perigosos, sem dietas malucas, sem passar horas na academia. Então esse vai ser o vídeo mais importante que você já assistiu, porque nos próximos 2 minutos vou te mostrar por que 93% das mulheres não conseguem emagrecer, porque apenas passar horas na academia não funciona e como as dietas podem estar, na verdade, engordando você. Além disso, você também vai descobrir como centenas de brasileiras... Ou seja, tá fazendo, fez aquela indagação no começo de mostrar para a pessoa, tipo, faz aquela conexão. Se você deseja emagrecer, não sei o que lá, sem perder horas na academia, sem fazer exercício, não sei o que, e você consegue realmente, vai mostrar, né, ao longo do vídeo, que ela vai mostrar, tem um novo método, enfim, que resolve o problema. Enfim, traz um pouco essa parte ou então poderia ser uma pergunta de você está querendo emagrecer? Ou você é uma mulher você tem mais de 35 anos? Então, posso te falar uma forma para você perder peso, não sei o que lá. Então, assim, você pode trabalhar bem nesse comecinho aqui de 30 segundos, 45 segundos, tanto essa visão de você meio que apontar, se você quer fazer isso, então, essa visão do sim, então, é realmente bem tranquila de trabalhar aqui nessa parte de indagação e, ao mesmo tempo, você consegue também criar essa conexão com a pessoa, principalmente, ou também com uma pergunta, quando você faz, e, na verdade, você quer que a pessoa responda sim ali para você. Você não vai fazer uma pergunta tal que a pessoa responda não. Acho que você cria uma desconexão muito forte no começo da sua cópia. Mas, ao mesmo tempo, fazendo essa visão um pouco mais direta, igual essa cópia que tem, e, ao mesmo tempo, relacionado a fazer uma pergunta que a pessoa basicamente tente responder um sim, é algo que também você cria essa conexão. Quando você faz uma pergunta aqui no começo, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu basicamente não faço, mas, ao mesmo tempo, meio que você faz a pessoa querer dar uma resposta, nem que seja uma resposta rápida, nem que seja um sim, ao mesmo tempo. É importante também ter essa cadeia de sim na cabeça da pessoa ao longo da copy. Então, conforme ela vai te dando sim, vai concordando com você, com o que você está falando ao longo da copy, é bom, porque chega no final, ela fica mais propensa a dar um sim quando você fizer a sua oferta. Então, tem bastante mensagem aqui no chat, passei por essas 5 aqui
relativamente rápido, deu 36 minutos de call, mas ao mesmo tempo a gente vai continuar aqui, tem 1 hora aí, sem problema nenhum, posso ficar aqui numa boa com vocês, mas ao mesmo tempo eu queria que vocês escolhessem uma, e ao mesmo tempo eu posso tentar responder algumas mensagens aqui. Deixa eu botar lá no começo. Vocês podem, vou deixar até as 5 aqui, eu passei as 5 com vocês, se quiser, para a gente olhar um pouco mais, aí você coloca aí, tipo, ou escreve história, notícia, curiosidade, contrária ou indagação, pergunta, para a gente tentar olhar um pouco mais de detalhe uma dessas 5 aqui. A gente faz aquelas análises do jeito que a gente já está acostumado a fazer, que ou faço ao vivo, ou eu já chego com ela analisada e a gente vai mais rápido aqui, analisando linha por linha. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante aqui, até porque tem algumas perguntas que eu peço que o pessoal me manda lá no direct do Instagram, que é interessante, eu falo, pô, segura a pergunta aí, joga na call, que é para eu responder, e com mais gente assistindo, assim eu resolvo o problema de um monte de gente. Vamos lá. Achei confuso, não tem clareza na cópia, o produto é para aquecer músculo ou restaurar a potência sexual. Ferinho, também não consegui ficar claro, não. Eu acho que a visão é na visão mesmo mais na visão de potência sexual. Exatamente, eu acho que é para sinalizar a viralidade. Onde ver se eu pego essas cartas. ClickBank, algumas sim, mano. 80/20 vai no ClickBank. Eu estou 3 anos recolhendo e-mail, carta, PAI, VSL. Eu não vou saber te dizer durante 3 anos onde eu encontrei. O caminho mais fácil é no ClickBank. Eu uso muito isso também, curiosidade mais pontual da história. Contrária, esse vídeo da contrária. Bom, isso aqui ainda não é a parte que eu falei para vocês falarem, não, mas são 9h13. Estou na escuta, muito baixo. Deixa eu ver se eu passo mais rápido aqui, ver se vocês têm alguma pergunta. Produto do Yuri. Se é uma lead, notícia mais pergunta. Eu era meio que produtor, depois pulou fora. Best-Selling Express, economiza combustível. Entenda porque cientista diz, se você quer dente branco, não escove os dentes. Era algo assim, era isso aí, Rodolfo. Era algo bem parecido com isso. Veja porque esse dentista não escova o dente há mais de 10 anos. É isso aí, louco. Muito bom. Era meio por isso mesmo. Estou me lembrando aqui agora. Eu uso VTurb, muito bom, melhor player do mercado, concordo. Despertando, Arnold que escreveu, se não me engano. Foi o Diogão que escreveu mesmo. Caso queira usar, tem uma da de Atena também. Agora parou. Som agora. Som sumiu, coloca para tocar no celular. É porque no celular eu não tinha ela, mano. Isso é um arquivo no computador. Agora foi, se é do Sanchão, era do Sanchão. Alguém tem essa BSL baixada, alguém consegue compartilhar. Como você faz em seu file de BSL? Mano, copio, eu boto tudo no Google Docs. Boto os links tudo lá. Normalmente eu escrevo a headline dela, boto link, headline e pronto. Ou então pré-headline, headline, pós-headline, você tem as 3 e tal. Existe um modelo de lead preferido para você? Eu gosto muito do... História eu nunca escrevi muito, história não escrevi muito, notícia também não escrevi muito. Eu entro muito no curiosidade ou no contrário, mano. Indagação e pergunta eu também não sou extremamente... eu não uso muito não, tá? Não vou falar que eu não sou fã, mas eu não tenho nenhum problema com nenhuma dessas 5. A última, eu realmente não tenho... Eu acho mais clichêzenta, tá? Eu acho mais, tipo, meio que todo mundo faz a última aqui. Todo mundo não, mas vai, vocês me entenderam, né? A maioria, se eu tivesse que votar aqui, fazer bem essas 5, eu acho que o pessoal faz muito da última aqui, tá? De indagação e pergunta. Acho que a maioria do mercado é essa última aqui, minha impressão, tá? Agora vocês já estão seu preferido. História. Falo eu com você enquanto são VSLs. Contrária.
O Bruno mandou aqui. Fala, Paulo, beleza? Falei com você no Insta mais cedo, eu faço PLR, porém cansei de escrever histórias reais. Então, como eu deveria posicionar apresentador da oferta, já que eu não quero me mostrar, e mesmo assim quero entregar algo genuíno e verdadeiro para a pessoa. Então, mano, é aquela treta do PLR que, enfim, que eu questiono um pouco na visão de a pessoa começar pelo PLR, tá? Sem ter definido direito o mecanismo, sem ter definido direito qual é o problema da pessoa. A pessoa vai lá no site, compra qualquer PLR, tenta juntar lá, faz um saladão de PLR, e tenta oferecer alguma coisa. Porque, no fundo, como eu comentei terça-feira, aqui na call, como eu falei ontem na live lá no Instagram, o processo que eu penso que a pessoa deve fazer é o seguinte: vou explicar de novo o processo e, ao mesmo tempo, você vê como que eu encaixaria nesse seu caso, tá? O processo é o seguinte: você analisa qual dor que você quer resolver da pessoa, beleza? Quero fazer ela parar de parar de engordar e quer emagrecer, ou dor ou desejo, né, nesse caso. Quero fazer ela parar de gastar dinheiro com combustível, eu quero fazer ela parar de gastar dinheiro com energia elétrica, algo nesse sentido. Então, se analisando essa dor, esse desejo, você analisa quais são as soluções que ela tenta ou tentou e não teve resultado. Porque essas soluções são tentativas e fracassos que você pode trazer ali no bloco de história de fundo na sua cópia, para você inviabilizar essas outras soluções e poder mostrar depois qual é o real problema do porquê ela não tem resultado. Esse real problema é super importante para que você deixe a pessoa se convencer de que, tipo, caraca, realmente eu não conseguia emagrecer na academia por causa disso que você posicionou para ela. Não consegui emagrecer fazendo exercício cardio, né? Aeróbicos, por causa disso que você posiciona para ela. Eu não consegui emagrecer batendo corda na academia e rodando pneu lá no CrossFit, porque isso que você posiciona para ela. Depois, você traz uma solução no sentido de, tipo, na verdade, você não está conseguindo emagrecer porque o seu corpo está resistente à insulina. Então, quando você diminui essa resistência à insulina, você vai conseguir emagrecer. Estou falando uma visão bem simplista aqui, tá? Você não vai usar tão simples como eu falei, mas ao mesmo tempo você vai pesquisar algo sobre isso, e, ao mesmo tempo, quando você traz essa visão de posicionar para a pessoa e justifica para ela do porquê ela não conseguiu ter resultado até agora, você vai criar o seu mecanismo único para resolver esse problema. Então, se a pessoa está com resistência à insulina, você vai trazer algum mecanismo que diminui a sensibilidade dela à insulina, por exemplo. Então, você cria esse mecanismo, tá? De uma forma a mostrar que é único para a pessoa, que seja único na mente dela, que ela nunca tenha visto isso antes. Daí eu comentei na live ontem, existem 3 tipos de mecanismos que dá para você explorar. Um é o mecanismo único mesmo, tá? Que ele é único, a pessoa não existia e a pessoa nunca viu antes. Outro é o mecanismo não falado, que é aquela visão de outros concorrentes também têm, mas ninguém explora isso no marketing dela, e você pode pegar e usar isso. Como, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Imagina que, eu até falei na live ontem, você vende cigarro, por exemplo. Você era fabricante de cigarro, aí você, por exemplo, finge que todas as fabricantes de cigarro usam uma palha lá de bambu para poder fazer alguma coisa do cigarro. Não sei se o papel, não sei se o que está dentro, enfim, estou chutando aqui, tá? Finge que todas têm. Só que, ao mesmo tempo, nenhuma delas fala no seu marketing. Então, você pode falar que essa aqui é boa porque usa palha de bambu e você explica por que palha de bambu é bom para o cigarro e para o desejo da pessoa, ou para evitar com que ela morra mais cedo. Não sei, estou inventando, mas só para te dar uma justificativa do que você pode abordar sempre sendo verdade. Então, como ninguém está falando essa visão de nesse cigarro você vai conseguir ter benefícios por causa que você está usando palha de bambu, como ninguém está explorando essa mensagem, para quem está recebendo, o receptor, aquilo é único para ele. Então, é uma forma de ser mecanismo único. E não necessariamente é único, que ninguém tem, a pessoa nunca ouviu falar, mas ele tem que ser único na visão de quem está recebendo a comunicação. E o terceiro é o mecanismo transubstancial, que a Empíricos usa bastante. E eu vou dar até na live ontem eu dei o exemplo da igreja, de tipo, a igreja chama o vinho de sangue de Cristo, por exemplo.
Então, é você pegar uma coisa que é banal, por exemplo, vinho é uma coisa banal, qualquer mercado você encontra, e dar um novo nome, tá? Para que crie uma percepção de algo único, algo importante, algo que a pessoa, teoricamente, nunca viu antes, nunca teve acesso antes. Mesma coisa do pão, por exemplo, da hóstia lá, que é o corpo de Cristo. Na hora que você vai dar a hóstia, o padre vai dar a hóstia para a pessoa lá naquele momento, lá da missa. Então, a pessoa recebe como o corpo de Cristo, mas naquilo lá, na verdade, é um pão, né? Uma hóstia, só que você muda o nome, tá? Para parecer algo que é mais forte, tá? Nesse caso. Então, eu dei exemplo da Empíricos ontem também, de, por exemplo, ganhar dinheiro passando no pedágio. Então, tipo, pô, como assim? A pessoa está acostumada a passar no pedágio e pagar dinheiro, só que tem toda uma narrativa para explicar que quando você passa no pedágio, a empresa lá, Rodobens da Vida, ou um consórcio lá de rodovias que tem ações na Bolsa, eles ganham dinheiro, e quando eles ganham dinheiro, eles distribuem dividendo, e com isso eles vão distribuir dividendo para quem tem ações daquela empresa. Então, entra nessa visão de tipo, você está pagando ali, mas na verdade você vai receber dividendos que vão ser distribuídos. Então, ele trouxe esse ângulo esse mecanismo transubstancial, vamos dizer, de existe alguma forma de você receber dinheiro quando passa no pedágio. Então, foi um ângulo que eles acharam, mas, enfim, estou dando essa volta para te falar que, então, tem a dor da pessoa, você vê as coisas que ela tenta para ter resultado e não consegue, você inviabiliza na sua cópia essas outras soluções e, ao mesmo tempo, você posiciona para a pessoa aquele real motivo, que é uma coisa que você vai pesquisar, você não vai inventar, aquele real motivo que fez a pessoa não ter resultado até agora. E, para isso, você vai criar um mecanismo único que vai resolver esse problema, tá? E, a partir disso, a pessoa ela não consegue, vamos dizer assim, usar o mecanismo único em si, porque o mecanismo único é a forma como está sendo entregue o benefício, como está sendo resolvido o problema. Então, existe um produto, existe uma entrega que vai envelopar isso para a pessoa, e vai envelopar o mecanismo e vai ser ofertado para a pessoa, que é aquela visão de, por exemplo, eu dou o exemplo da vacina, né, do Covid. O que ajuda a você não ter efeitos, grandes efeitos pegando o Covid, quando você toma a vacina, é o líquido ali de dentro. O mecanismo único é aquela combinação de 1 ml de um líquido A com 0,5 ml que eu não sei o quê, do líquido B, e aquela mistura, né, aquela proporção, é aquilo que ajuda a pessoa a não ter os efeitos mais fortes do Covid. Não é o material vacina em si. O material vacina é o produto que envelopa o mecanismo, entendeu? Essa que é a visão para você diferenciar bem a solução do produto. Então, vai nessa questão. O produto ele só entra agora para envelopar o mecanismo. Por isso que eu discordo da visão de você pegar uns PLR por aí solto, junta tudo, faz um saladão, sacode, joga para o alto e sai um produto, porque tem muita gente escrevendo copy de VSL para PLR desconectado do produto com a copy, mas, na verdade, o produto ele serve para envelopar o mecanismo, que o mecanismo é o coração da sua copy, é o herói da sua copy, é o seu mecanismo, tipo, está tudo envolvendo para você está criando uma copy para dar mais esperança, dar uma nova esperança para a pessoa, de que agora ela vai conseguir ter o resultado desejado, que agora ela vai conseguir resolver o problema dela, porque você justifica na sua copy que ela não está conseguindo aquelas 2, 3, 4 coisas que ela já tentou antes para emagrecer, para ganhar dinheiro, não importa para quê. Ela não conseguiu, você inviabilizou essas outras soluções, aí você aponta para ela qual é o problema que impede ela de ter o resultado desejado, você traz um mecanismo para resolver esse problema, e depois você traz esse produto para ofertar para a pessoa o acesso ao mecanismo. Então, assim, se você não quer escrever uma história, eu acho que nem deve, tá? Escrever uma história mentindo nessa situação, pelo menos essa sequência você pode fazer, no sentido de se apresentar, comentar que, no caso, a conexão com a vida da pessoa, você não vai contar necessariamente que você fez aquilo ali, que você passou por aquele processo, que você vai contar a mentira, que você olhou no espelho, que não sei o quê, e você é homem e está escrevendo uma cópia para a mulher acima do peso, entendeu? Você não vai se colocar na visão da mulher que passou por aquela situação, mas você pode comentar
que a pessoa passa por aquela situação, que a pessoa tenta, muita gente tenta emagrecer indo na academia. Você pode justificar porque que a academia não funciona. Muita gente tenta pelo CrossFit. Você vê como funciona. Muita gente tenta a dieta low carb. Você pode justificar porque não funciona. Depois você envelopa nessa visão de realmente você não está conseguindo porque o real problema que impede de emagrecer é porque o seu corpo está resistente à insulina. Então, você explica a questão e entra um pouco mais a fundo nessa visão de por que está resistente à insulina. Aí, um pouco antes, você pode mostrar como que você quis dar um basta na situação e quis realmente descobrir como que faz para a pessoa emagrecer, por algum motivo, ou você pesquisando em artigos, ou você pesquisando, ou alguém te falou, você encontrou um médico, o médico te contou, enfim, no fundo, na minha visão, que seja verdade, você pode usar o médico como o mentor, vamos dizer assim, aquela pessoa que vai te trazer informação, ou então você pode trazer tudo que você pesquisou e chegou à conclusão que o real problema é a questão da resistência à insulina, depois você traz uma solução para o seu mecanismo único, algo que a pessoa nunca viu antes, para que fique claro para ela que essa nova solução vai resolver o real problema dela de não conseguir emagrecer. Beleza? Então, acho que está mais ou menos claro qual é a sequência, na minha visão, que você vai começar um projeto do zero, entendeu? Acho que passa por essa situação. Se você é copyright, aí o produto já tá feito, o produto já está pronto, a oferta já está feita, daí você meio que tem que andar para trás para ver qual o mecanismo, qual a sequência, qual a forma, o que o produto entrega, nem que seja naquela ordem que está ali o produto, o curso, etc., o que ele entrega de único, e você tem que posicionar que o que ele resolve é o problema da pessoa. E faça isso sem mentir, né? Teoricamente, com integridade para não mentir. Então, beleza? Falou qual momento você descreve o mecanismo. Eu expliquei, né, Wellington? Acho que falei aqui bastante, mas a sequência é essa, né, mano? Antes disso tudo que eu estou falando, tem a lead, né? Aí depois tem a parte dessa história de fundo, que é a história de fundo, na verdade, ela cria conexão sim, mas a principal função da história de fundo, e é isso que existe, tem gente comentando comigo essa questão do direct, que não quer mentir e tudo mais, é porque a história ela não é só criar conexão. A história não ela não está ali para criar conexão. Ela está ali para mostrar a procedência de como você sabe que as outras soluções não funcionam, que ela já tentou não funcionam, e principalmente para você posicionar qual é o real problema do porquê a pessoa não consegue emagrecer, e depois que você tem uma solução, como que você descobriu aquela solução única que vai conseguir resolver o problema da pessoa, que impede ela de chegar no resultado desejado. A história existe para isso, é uma preparação para você mostrar a questão de qual é o real problema da pessoa, depois qual a solução que você criou para que ela tenha o resultado desejado. O mecanismo único que vai entregar o resultado desejado. O mecanismo único que entrega o resultado desejado. Então, se a pessoa... o mecanismo único serve para resolver o real problema da pessoa, porque o real problema é o que está impedindo ela, não importa o que ela tente, não importa se ela se matriculou na academia, não importa se ela vai fazer crossfit, não importa se ela vai fazer dieta não sei o que lá, porque o problema dela, nesse caso, tá? No meu exemplo, não estou falando que isso é a verdade absoluta, mas eu já pesquisei algumas coisas relacionadas a essa questão da resistência à insulina. Então, você vai posicionar, através de pesquisa, etc., que o problema dela é resistência à insulina. Não importa o que ela faça, ela vai continuar com o problema de resistência à insulina. Então, você traz uma solução para resolver essa questão da resistência à insulina. Então, se você ainda tiver aí, Wellington, comenta aí, fala que entendeu a questão da minha sequência do mecanismo. Contrário, a galera está batendo no contrário aqui. Já viu o Bakuda falando que procura história no Reddit, histórias reais. Pode ser, você contar como estudo de caso, entendeu? Algo nesse sentido. De pessoas que passam por aquela situação. Que é foda, você não deveria fazer é falar que a pessoa descobriu o produto, entendeu? A pessoa que tu pegou no Reddit e colocar como ela descobriu toda a situação. Aí, se não for ela, entendeu? Mesmo assim, é complicado você usar a história de outra pessoa para poder entrar nessa visão de parecer que ela usou o seu produto, entendeu? Acho que isso você não deveria fazer, não. Das 5, qual a sua preferência? Qual que você usa mais? Mano, eu gosto da curiosidade e meio que uma visão meio de um lead de sistema. Sem contar os comentários do YouTube, são mais depoimentos de transformação, sim. Pode ir lá em fórum também, mano.
faz sentido modelar uma lead, por exemplo, da gasolina para um produto de emagrecimento. Essa que é a visão, mano. É esse que é o ponto, Luiz Henrique. A questão de modelar exatamente para você usar em qualquer nicho. Esse que é o ponto. É o ponto que eu quero passar aqui com vocês, né? Tem uns 45 minutos mais ou menos, a gente pegar uma e entender parágrafo por parágrafo. Aqui ele está falando de mecanismo único, aqui ele está falando de benefício, aqui ele está usando um problema, aqui ele está falando de autoridade, aqui ele está falando isso aqui. E nesse enfileiramento de coisa, nessa sequência, isso você usa para qualquer nicho. É esse que é o ponto, entendeu? E essa que é a visão de modelar. Modelar está relacionado com o que no subconsciente ele está querendo tocar naquela frase, naquele parágrafo. Não é pegar sinônimo, não é copiar, traduzir, etc. É você entender parágrafo por parágrafo, frase por frase. Aqui ele está querendo botar mecanismo único mais benefício. Então, não importa qual nicho que eu vou escrever, nesse momento eu vou modelar um mecanismo único mais um benefício. Essa é a melhor forma que você tem de modelar. E não importa o nicho, eu estou escrevendo, eu vou pegar uma de dor nas costas e vou escrever num projeto que eu estou agora para um encapsulado de... Enfim, não vou falar de que é encapsulado, mas que não tem nada a ver com dor nas costas, entendeu? Óbvio, ainda é um grande nicho de saúde, mas não tem nada a ver uma questão de dor nas costas com o encapsulado que eu vou escrever, entendeu? E a mesma coisa eu também vou escrever para um curso de inglês. Eu vou pegar da mesma de dor nas costas e vou escrever uma VSL mais curta para o nicho de curso de inglês online. Então, assim, esse que é o ponto. É você pegar uma cópia no qual você viu a questão das estruturas, de uma estrutura mais macro, e das mini estruturas ali de aqui tem um mecanismo com problema, aqui tem uma questão de autoridade comentando uma prova social, aí aqui tem uma questão falando um pouco mais de segurança, aqui está dando um elemento de rapidez e previsibilidade, aqui está dando uma visão de que parece que simples, aqui está falando... E nesse enfileiramento de cada parágrafo está fazendo esse tipo de pontos do subconsciente, é nessa situação que você segue, baseado no que aquela copy lá está dizendo, e, ao mesmo tempo, você modela para qualquer nicho. Esse que é o ponto, mano. Reddit é um fórum. É um fórum. Você tem o link dessa modelagem. Warrior. Botaram aí dois links. O Claude Hopkins fez isso com a cerveja. É um negócio do processo de fabricação, né? Isso aí, Cadu. Tá num livro isso, mano. Eu não sei qual livro que era, né? Que tá falando. Max pegou uma estratégia... eu não sei qual é essa do Max. Carta de venda não teria uma história, então? Por exemplo, aquela história com uma pessoa encontrou o mecanismo. Tem, mano. Ô, Carlos. Tem sim, mano. Só que no começo da história em si, tá? Se você tá falando de uma lead de história, beleza? No começo do lead de história, você pega na visão de... É o clímax da história, tá? É o ponto alto da história. Aquela visão do cara na cama lá. Tipo, o clímax da história, que não teve clímax, na verdade, usando o poder das palavras, a mulher... O cara broxou na cama, a mulher perguntou se ele está tendo algum problema, entendeu? Aquele é o ponto alto. Ele não precisa narrar, igual eu comentei lá no começo, de então eu cheguei do trabalho, eu fui com a minha esposa tomar banho. Tipo, no começo da cópia, isso não faz sentido, entendeu? A pessoa se desconecta. Você, numa lead de história, você tem que chegar com um martelo acertando a pessoa, entendeu? Tipo, já chega a ambulância, o cara sendo empurrado na maca, aí o garotinho começa a gritar, não corta a perna do meu avô, tipo, que seja verdade, tá? Eu não prego usar mentira, mas eu só estou te dando um exemplo de algo que faz muito sentido você usar numa lead de história, entrando já, pegando fogo. Genial, com esse exemplo ficou claro, boa parte da galera de PLR está tomada pelo desejo de fazer dinheiro rápido, total, real, para demais, valeu. Eles vendem PLR com mecanismo único para ficar milionário, mas o segredo é a estratégia. O segredo sempre é a estratégia, mano. O PLR é só o produto final ali, entendeu? Essa visão do PLR em si é mais a visão de você ser um produtor, tá? De você não ser o afiliado, de ficar só com metade da comissão e tudo mais. Você ser o produtor e poder criar toda a estratégia para você e você ganhando 100% do lucro ali, né? Do dinheiro. Só que, como muita gente entrega e como muita gente quer começar tudo pelo PLR e não se preocupou com todo o marketing antes, que para a pessoa comprar na venda, o Todd Brown fala isso claramente, tipo,
75%, os primeiros 75%, se for 70%, 65%, não se prende ao número. Os primeiros tantos por cento da sua copy é o marketing e o resto para 100% é venda. Para a pessoa chegar na venda, você precisa preparar ela no marketing. O marketing precisa existir. Então, o marketing, teoricamente, né, ele vem nessa preparação para você oferecer algo que está conectado com marketing. A venda ela precisa estar conectada com marketing. Não adianta você fazer um marketing de uma tal forma e você entregar um produto nada a ver, entendeu? Não faz sentido. Então, e eu te expliquei a minha sequência como eu vejo que seria importante você fazer. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Vou desenhar para vocês uma coisa, sem eu desviar muito do assunto, que é um episódio um pouco antigo de um podcast que eles pararam de fazer, tá? Chamado Dominando o Jogo, tá? O Jonathan Tayoba e o Caio Ferreira, eles tinham esse podcast, e o Jonathan Tayoba meio que comentou e meio que falou o podcast inteiro. Ele dividiu a pirâmide no marketing direto em 5 pontos, tá? Eu vou desenhar aqui 5 coisas, tá? E por ordem de importância, tá? De baixo para cima, beleza? Coisas de o que vem primeiro, tá? Questões sequenciais, beleza? Então, a base da pirâmide do marketing direto, ela está pautada no problema e no desejo, beleza? Problema, desejo. O segundo ponto, ele está pautado na solução. Vocês me desculpam que o meu teclado não tem cedilha no maiúsculo, tá? Então, vai ficar solucão. O teclado francês não tem. Então, o terceiro é a oferta, tá? O quarto é a copy. E o quinto é o tráfego, beleza? Então, a sequência das coisas, ela vai de baixo para cima, tá? Não adianta você querer focar em tráfego se toda a tua parte para baixo está zoada. Tráfego não salva o resto que está zoado aqui embaixo, entendeu? Então, você começa pela visão do problema e desejo que você vai resolver. Depois, você passa por essa solução para resolver o problema e desejo que você vai resolver. E depois você passa na visão de ter a oferta para entregar essa solução desse problema que você quer resolver, ou do desejo que você quer que a pessoa chegue. E só depois que você vai ter a copy em si, que vai amarrar esses pontos que veio daqui para baixo, e só depois de ter tudo isso bem esquematizado que você vai jogar o tráfego. Então, de novo, a copy ela não vai salvar uma oferta ruim, ela não vai salvar uma solução comum das pessoas, que não vai salvar um problema que a pessoa não quer resolver, por exemplo, entendeu? Acho que é nesse podcast mesmo, o Caio Ferreira dá um exemplo de você tem um problema de amarrotar a roupa, de tipo, eu gostaria de amarrotar minha roupa. Tipo, você está com uma solução, imagina que você tem uma solução que é uma combinação de ingredientes para amarrotar roupa, e não para fazer a roupa ficar mais simples de passar. Não, a sua solução é amarrotar a roupa, ou seja, ninguém quer uma solução, ninguém tem esse problema de, meu sonho é ter minhas roupas todas amarrotadas. Tipo, ninguém quer, tipo, não adianta você querer resolver esse problema, porque ninguém tem esse problema, entendeu? Meu problema é resolver senhoras de 85 anos a comprar um Audi por lançamento meteórico. Tipo, porra, isso não é um problema, entendeu? Nunca uma senhora de 85 anos vai comprar um Audi num lançamento meteórico, entendeu? Não faz sentido. Então, não é um problema que você tem que resolver. Se você define mal o problema que você vai resolver, se você define mal o desejo que a pessoa tem, que você quer atacar, não adianta a solução que você vai botar, porque se a base está mal feita e cada vez para baixo aqui tem um nível de importância maior na sua copy, se você faz a parte da base errada, o que vem acima não vai adiantar, não vai salvar o teu projeto, entendeu? Então, vamos lá. Estou falando isso porque não adianta eu ganhar milhões se eu vou dormir com peso na consciência. É isso aí, mano. Estou na mesma, também estou na mesma. Os caras têm amigo meu, Brian, faz mil por mês e não mente na copy dele.
Eu não conheço nenhuma cópia do Brian, mano. Eu sei quem é, mas eu não conheço nenhuma cópia dele, não. Não, tem uma publicação do Russell Brunson que ele fala a mesma coisa que o Paulo explicou sobre PLR. Qual é, Thiago? Eu não sei, não. Explica aí. Fala assim, fala. O Russell Brunson fala não sei o que lá. Comenta aí. Porra, tô vendo 81 mensagem aqui na frente ainda. Exatamente sobre isso, entendi. Tá, claro, dormir com a cabeça limpa. Eu sigo o Brian, ele é genial. Brian Monte, gosto dele demais. Legal, mano. Vou dar mais atenção a ver o que o Brian tá fazendo. Eu sei que ele anda muito de patinete elétrico, mano. Teria que viajar até a cidade do Equador, encontrar uma planta, blá, blá, blá. Essa cidade do Equador, eu fiz a revisão dela tem pouco tempo. Monte Sagrado. Tem algum curso sobre MEI que se recomenda? Fala mais sobre planejamento, estrutura, jornada do cliente, etc. Esse seria o foco. Fala aí, Pedrão. Tudo bom, mano? Tem algum curso sobre e-mail? Mano, eu tô escrevendo alguma coisa sobre e-mail que vai ficar legal. Vai ser bom. Não recomendo exclusivamente, não porque eu não conheço, mas eu estou preparando algo sobre e-mail que vai ser meu produto de entrada que vai tá ficando legal. Se ela modela algum lead, eu gosto de criar do zero usando a estrutura. Eu gosto de seguir a estrutura, mas ao mesmo tempo eu fico prestando atenção, tá, nessas copies para ver qual abertura e quais ângulos eu vou trazer baseado nessas aberturas aqui, que seria interessante eu usar. Great Leads, o Great Leads, é isso mesmo, mano. Fala essa parada da cerveja. Cara, tem 93 mensagens, Jesus. Paulo tem muita dor de como suporte na Copa sem mentira. Eu expliquei, Cadu. Essa visão da mentira, na minha visão, é papo furado. Cópia é na pirâmide seria o anúncio, no caso, né? Não, mano. Cópia é tudo que amarra... Pode ser um anúncio também, mano, mas, na verdade, é tudo que amarra... É a tua comunicação inteira, entendeu? É tudo que amarra a questão de você... de qual problema e qual dor e desejo você vai atacar, qual a solução que você que você criou de solução única para resolver essa dor ou fazer a pessoa chegar no desejo, e qual oferta que você tem. Então, é o alinhamento disso tudo, entendeu? É como você pegasse uma linha com agulha e passasse costurando isso tudo, entendeu? Tem anúncio sim, mas é um pouco o ângulo da cópia inteira em si. Que é uma oferta forte, na minha opinião. Oferta forte é aquela que você traz um mecanismo que a pessoa realmente queira, que você realmente posicionou para a pessoa que aquele mecanismo é único para resolver o que ela precisa. E nisso você consegue fazer ela enxergar a transformação que ela vai ter, e sem mentir, com o envelopamento, né, o produto que você vai apresentar para ela, e você consiga tirar todo o risco dela, com garantia, etc. Você consiga deixar o máximo o que ela perceba por ela mesma, não você ficar entubando, que ela perceba por ela mesma o grande valor que ela vai receber, e na hora que você falar o preço, ela vai falar, caralho, tá barato. Pode ser até que, por acaso, ela não tenha o dinheiro, mas ela vai falar, tá barato, entendeu? Tipo, essa percepção, aquela percepção de entregar a Ferrari por R$5.000, aquela situação de tira o risco da pessoa, a pessoa entende que ela precisa ter acesso àquele mecanismo, e ela vai ter acesso através do produto, tá? E, ao mesmo tempo, você empilha o valor e, ao mesmo tempo, faz a apresentação de preço, faz a ancoragem decente, não é aquela questão de eu poderia cobrar nesse e-book aqui R$ 83.283. Tipo, não faz sentido você falar que vai cobrar um e-book por R$ 83.000, você achando que está ancorando o valor, entendeu? Se a pessoa, até na ancoragem, se a pessoa acha que você está falando merda, ela desconecta da sua cópia, da sua oferta naquele momento, entendeu? Então, presta atenção, o pessoal está fazendo muita ancoragem merda. Presta atenção na ancoragem que você está fazendo. Tem essa mesmo do Sanchão, a ancoragem é top, porque ele pega essa visão do Despertando Emagrecimento, ele fala que fez, que eu acho que é mentira, mas fala que fez uma consulta com a mulher que, porra, foi R$1.000 a consulta,
entendeu? E você traz essa ancoragem, você pode trazer ancoragem, tipo, a cirurgia bariátrica custa 20 mil reais. Não sei quanto custa a cirurgia bariátrica, mas custa 20 mil reais. Então, você está trazendo essa situação de, beleza, uma cirurgia bariátrica talvez resolva o teu problema, mas é 20 mil reais. Uma consulta que eu tive com essa mulher, para ela me explicar todo qual é o real problema, qual foi a solução, custou 1.000 reais. Mas, na verdade, para você ter acesso a isso, você não vai pagar 1.000 reais, nem 500 reais, nem não sei o quê. E você vai pagar 12 de 14,79, entendeu? Isso é uma coragem de respeito, entendeu? Isso faz sentido. A pessoa vê que, cara, realmente, eu não quero fazer um transplante capilar de 30 mil reais, entendeu? Eu não quero, sei lá, fazer alguma coisa que custe caro para caraca e, ao mesmo tempo, para eu ter acesso à informação, você justifica para ela que você precisou gastar aquele tanto de dinheiro e, ao mesmo tempo, você vai entregar aquilo por um valor mais baixo, mas se ela quiser tomar a decisão naquele momento, one time offer, tipo, só naquela página ela vai poder ter por um preço mais baixo. Isso sim é uma coragem que faz sentido. Então, é isso. Manter 97 perguntas aqui. Jesus Cristo. Hoje a gente estourou, hein? Parabéns para você. Batemos 87. O máximo tinha sido 55. Bom, acho que ninguém escolheu aqui, né? Mostra o triângulo de novo. O triângulo é esse aqui, mano. Estou pesquisando bastante, estou tendo dificuldade de quebrar padrão nos primeiros da minha lead. Alguma dica? É isso aí, mano. Olhe algumas ofertas e eu te dei 5 formas de você fazer isso. Eu vou mais ou menos 5 exemplos para você fazer isso. Então, você, se quiser, tira uma foto lá que eu mando o documento para você. Tira uma foto da gente aí, me marca lá no Instagram, sabe que eu estou repostando todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu mando o link para você. Ainda manda esse desenhozinho bonitão aqui, ó. Cara, eu tô desenhando pra caralho, hein? Arrasta para cima o curso de desenho do... Vou botar até aqui, ó, piramidezinha para vocês. Então é isso. Isso é bizarro, tá maluco, muito bravo. Porra, o Brian acabou de postar uma história somente na Copa, vale a pena. O 99 tal já acabou aqui, mano. Tava aparecendo 91 mensagens, mas na verdade já acabou. É isso aí, mano. Mas a gente tá fazendo um movimento forte, né? Tô vendo em vários players, pessoal perguntando em caixinha de vários players de cópia, essa questão de mentir. A gente está trazendo um movimento forte. Eu estou me expondo, né, no mercado. Estou me expondo bastante, mano. Com essa visão de bater um pouco nessa galera. Desenho de Outlier. Só Outlier não, mano. Se o Outlier tá, enfim. Deixa eu falar. O Cris está querendo pegar ele. Eu não vou entrar nessa visão. Quero muito entrar nessa visão da mentira, não. Mas é isso. Eu colocando meu posicionamento. Se vocês não me falaram ainda quem afirmou essa pirâmide no podcast. Foi esse aqui, mano. Vou botar aqui para vocês. Uma pena que o podcast já acabou, tá? Vou botar aqui. Já que eles pararam no 99, mano, nem para fazer o 100. Vocês pesquisam lá no... Tem um episódio que eles pararam no 99, tá? Esse episódio aqui, se eu não me engano, ele é o 62, algo assim, tá? Então, vai estar por ali, tá? Ou é 50 e pouco, ou é 60 e pouco. Pirâmide no marketing direto. Sem sacanagem, eu já ouvi esse episódio aqui umas 12 vezes. Sem sacanagem. Não estou mentindo para você. O João tá trabalhando muito prova, mano. O Josinei. O João tá trazendo muita questão de prova. Então, ele tá trazendo... Você poderia até botar aqui, tá? Uma cesta aqui. Vou fazer isso. Vou deixar aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui prova. E vou botar aqui. Pesquisa. Uma. Tá? De Atena. Quem tiver, já olha. Que eu acho que o João tá usando muito prova. Botei essa cesta aqui, mano. Eu acho que é uma diferente de
mais ou menos diferente de qualquer uma dessas 5. Pensa ali de dele, caso queira analisar. Eu estou evitando, mano, de analisar coisa de galera muito próxima. Porque quando eu fiz a do Despertando Emagrecimento, eu nem sabia que era do Diogo, mano. Senão não teria feito, não. É isso aí. Então, escolhe uma aí, pô. Escolhe uma dessas aí para a gente analisar um pouco mais em meia hora do começo ao fim. Fala aí. Escolhe uma aí. História, notícia. Não escreve prova, tá? Não bota prova, que eu não vou fazer a prova, não. Contrária. Tá, vamos lá do contrário. É porque só ficou a questão da vacina aqui, né? Vamos ver se está muito contrária mesmo ou não. Vai ver se eu peguei ela meio no susto. De contrário, vamos lá. Um grande fato sobre vacina que você precisa saber. Assiste essa apresentação. O jeito que está trazendo elemento de urgência aqui, né? Eu só achei meio clichêzento, mas beleza. Tá muito impositivo. Eu não gosto de escrever muito impositivo, tá? Agora, para obter resposta para 3 perguntas críticas. Traz uma visão meio de curiosidade aqui. Que pergunta seria essa? Mais. Novas opções que você pode não ouvir do seu médico. Ou seja, está trazendo uma visão aqui meio tipo, parece que o médico está querendo esconder isso de você, tá? Não sei se ele está meio posicionando aqui como um inimigo, tá? Mas fica um pouco com essa visão. Era um ano eleitoral, um vírus mortal estava se espalhando e as pessoas estavam em pânico. Alguns médicos acreditavam que o surto pode ser pior desde a pandemia de gripe e tal, que matou não sei o quê. Então, está trazendo uma parada meio forte aqui para despertar. É uma cara de meio de história, mas não está tão... Está contando uma coisa do passado, mas não está tão impactante para meio que fazer a pessoa meio que se prender e tal. Vamos lá. O presidente não queria fechar a economia e viu uma vacina. Talvez no vídeo, dependendo da edição do vídeo, eu acho que fica melhor, beleza? O presidente não queria fechar a economia e viu uma vacina com a esperança de acabar com a crise. Então, ele emitiu uma ordem de emergência para resolver a vacina mais rápido, que já tinha sido produzida antes, só familiar. Não estou falando de 2020. Isso foi em 76. Era presidente. Então, está contando uma história, está trazendo uma espécie de prova, tá? Através de uma história aqui, e fazendo um paralelo, tá? Com o que, para a pessoa pensar que foi hoje, mas, ao mesmo tempo, isso foi em 1976. E não sei se ele vai bater nessa visão de estão produzindo uma vacina muito rápido, meio que tentar fazer a pessoa não tomar vacina, não sei, vamos ver. Gerald Ford era presidente e a gripe suína estava prestes a varrer o país. Alguns pesquisadores previram 1 milhão de americanos morreria, mas ninguém estava preparado para acontecer a seguir. Como você está prestes a ver, estamos numa encruzilhada semelhante agora. Ou seja, já vai meio que bater na vacina aqui, né? Vamos lá. Os próximos 60 segundos, quero mostrar o que realmente está em jogo, o caos da vacina que está prestes a acontecer. Quero mostrar como será a vida nos próximos meses. Então, ele está trazendo uma visão aqui meio de antecipação, tá? Uma espécie de fascinations, e fascinations não é só usando bullets, tá? Usando aqueles tópicozinhos. Fascination ajuda a trazer essa visão de uma antecipação que você vai trazer no futuro. Quero mostrar como vai ser a vida nos próximos 6 meses. Prepara-se que decisões difíceis virão. Mostre-se por que o governo pode tirar a sua liberdade de escolha. E, mais importante, revele novas opções que você não ouvirá do seu médico. Então, traz um pouco essa visão aqui do governo e o médico como inimigo, tá? Tá pincelando aqui, óbvio que ele não está entrando na lead. Na lead você não entra a fundo em nada. Na lead você pincela tudo que você vai trazer mais para frente, com essa dando uma instigada na pessoa para ela continuar na sua copy. Que opções pode salvar sua vida, mas primeiro quero mostrar que agora, mais do que nunca, precisamos de respostas para as perguntas difíceis. Como você está recebendo a história completa sobre a vacina? Você está colocando aqui, você está colocando uma interrogação na cabeça da pessoa, que é um pouco, sabe o elemento de ser seguro na COP, que é um dos 13 elementos? Ele está trazendo um efeito contrário aqui, está mostrando à pessoa, de alguma forma, que a vacina ela não é segura. Então, está ligando um alerta na pessoa, e segurança está ali na base, né, da pirâmide de Maslow, que é uma coisa que eu nem falo muito aqui, mas eu sempre coloco ali no papel, quando eu vou escrever uma cópia, essa questão eu vou colocar dentro do meu... Não sei se eu vou fazer um e-book ou se eu vou colocar como se fossem aulas dentro de uma área de membros. Eu ainda estou com isso um pouco na cabeça. Mas eu vou colocar essa visão da pirâmide de Maslow lá, quando você for escrever a questão de e-mail e anúncio e tudo mais, são pontos para você tocar
e ficar com atenção de o que você pode usar como tema principal na sua cópia. E você percebe que segurança aqui, de novo, é a base da pirâmide de Maslow, é importante você ver como choca a pessoa essa visão de mostrar para ela que ela não está totalmente segura, mesmo com essa questão toda da vacina. Se existe um fato crítico sobre as vacinas se perderam na manchete, se o país estiver correndo muito rápido, tomando decisões baseadas no medo ou pior, na ganância. Ou seja, já levanta uma dúvida aqui de tipo, parece que tem muita gente querendo ganhar dinheiro para essa vacina sair rápido, eles vão entubar essa vacina na gente, entendeu? E está ligando esse alerta aqui, que teoricamente é contra a segurança da pessoa. A Forbes chega que a Moderna poderia adicionar impressionante 35 bilhões de receita aos seus resultados, afinal. Ou seja, traz aquela visão de que a indústria farmacêutica está querendo lucrar bilhões desse mercado. Tipo, essa frase um pouco mais clichêsenta, repara como ele está trazendo um ângulo aqui minimamente diferente e não parece clichê, não parece que isso aqui eu já li antes e a pessoa já fica com essa visão de esse tipo de frase eu já vi em outro momento. Mas pior, se esse medo aumentar e até você nem sequer tiver uma escolha, ou seja, você ser obrigado a tomar vacina. Ou você arregaça a manga, arrisca uma vacina apressada, ou seja, está batendo aqui na vacina no sentido de eles estão acelerando para poder muita gente botar dinheiro no bolso, tá? E ao mesmo tempo você não ter escolha e você ser obrigado a tomar vacina. Então é isso, ou seja, evitado e bloqueado de tudo que você ama. Ou seja, e aqui acaba a lead, né? Começa a apresentação do expert, aqui começa a parte de história de fundo. Aqui, no caso, ela está se posicionando como uma expert, acredito eu. Estou na área de pesquisa de saúde há 20 anos, tenho orgulho de tal, enfim. Aqui acabou a lead. Então, aqui entrou, então, meio que uma visão de algo que já aconteceu no passado e poderia acontecer novamente, e traz essa visão de fica agitando aqui nos próximos tantos segundos, eu vou te mostrar todos os problemas que vão vir mais para frente, que o governo quer tirar a sua liberdade, que o médico não vai falar para você e que você não está sabendo da história completa da vacina, que tem a indústria farmacêutica querendo lucrar dinheiro, querendo botar dinheiro no bolso para acelerar todo esse processo, e você ainda tem chance de não ter escolha e ser obrigado a tomar vacina. Então, essa foi a lead aqui do contrário, é bem curtinha, tá? Normalmente, leads, nesse caso, para uma copy mais ou menos longa como essa, normalmente a lead ela acaba sendo um pouco maior. Poderia incluir alguns outros elementos aqui, mas é isso. Essa foi a lead da vacina. Vamos ver essa daqui da história também, já que essa foi curtinha. Deixa eu ver o que está popando aqui no chat. Lead de informação. Os 3 elementos precisam aparecer em qual parte da cópia? Mano, eu gosto de usar todos. Tem alguns momentos que você vai usar um pouco mais, tem alguns momentos que você vai usar um pouco menos, mas seguindo os blocos lá, a segurança, por exemplo, pode ter na oferta, garantir um exemplo de segurança. Você pode trazer exemplo de segurança trazendo minimamente alguns pontos de credibilidade na sua lead. Você pode trazer elementos de segurança na sua lead também, mostrando depoimentos de pessoas que tiveram acesso à sua solução, os resultados que ela tiveram. Você não está falando de produtos, você está falando de trazer a pessoas que tiveram resultado usando a solução. Então, você trazer depoimentos de pessoas é um elemento de segurança, é um elemento de prova ali, né? Prova social. Você pode trazer elementos de segurança aqui, logo, igual ela estava mostrando, né? Eu sou Amanda, trabalho 20 anos no setor de saúde, não sei o quê. Isso é elemento de credibilidade, elemento de segurança. Você pode trazer elementos de segurança quando você faz na parte de revelar o real problema da pessoa, logo depois dessa parte de história de fundo, que você entra no bloco de revelar o real problema. Você pode trazer as pesquisas que mostram aquilo que você está falando. Então, ali também tem elemento de segurança. Você pode trazer elemento de segurança também no mecanismo único, na visão de foi feita uma pesquisa no sentido de para que aquela combinação de ingredientes, por exemplo, que você está combinando faz sentido por ter sido pesquisado e tudo mais. Você pode trazer, mesmo na parte do bloco 6 de construção e revelação do produto,
Você vai, criou encapsulado, agora você vai, leva na fábrica para fazer teste, ou é aprovado pela Anvisa, tamanho elemento de segurança. Então, todos os blocos você pode usar elemento de segurança. Você pode usar elemento de segurança até na sua headline, na sua pré-headline, por exemplo, entendeu? Médicos recomendam, não sei o que, não sei o que lá. É um elemento de segurança. Então, você pode trazer em vários lugares. Vários lugares. Óbvio, você não vai botar escassez, entendeu? Na headline. Normalmente não faz sentido, entendeu? A não ser que você esteja fazendo uma copy de remarketing, por exemplo. Ou então você está fazendo realmente um remarketing que a pessoa já entrou na página, já viu a sua cópia e você está fazendo uma outra mais direta. Aí sim, talvez você consiga botar que seja verdade, só tem mais tantas vagas por causa de tal motivo. Entendeu? Aí você consegue botar o elemento de escassez na headline, mas não é comum, entendeu? Então, tem uma outra coisa que você, pela cópia inteira, vai ter os três. Isso aí, mano. Eu nem vi o que o Edgar falou aqui, mas é isso. Caraca, eu nem li. Na garantia, você tem elemento de segurança. Qualquer cópia que você analisar bem, consegue encontrar algum dos 13. É obrigatório, não tem obrigação nenhuma, mano. Tem nada obrigatório aqui. No final, qual produto vai ser vendido nessa lead? Qual, mano? Qual, Lima, você tá falando? Essa aqui? Ah, deve ser encapsulado, né? E não é. É um e-book. É um e-book. Esse aqui não é encapsulado, não. Não, é uma porrada de e-book, mano. Deixa eu ver quanto é que vai. Quanto é que é. Vai não. $17. E ainda pode pagar 12. Se a pessoa quiser sair da página, aparece um para ela pagar 12 no produto. Anterior, pô, mano, apaguei. É um e-book, mano. É um e-book também. É um livro. Parece que é um livro. Não é e-book, não. Acho que é um livro mesmo. Parece que é um livro. Aí vai ganhar um free e-book, não sei o quê, enfim. É livro, mano. Os dois, curiosamente, os dois são livros. Tem que testar, Matheus. Carta de venda pode ser forte, mas você pode testar. Beleza? Então, vamos olhar essa aqui, então, que aí a gente encerra o nosso encontro de hoje. Eu tinha 27 anos, mas tinha menos desejo sexual que meu pai de 62. Verdadeira razão pela qual você está ficando mais gordo, lutando para construir músculo, constantemente cansado e não consegue ficar excitado. Então, está trazendo aqui meio que isso aqui seria a headline, tá? E você vê que coloca entre aspas aqui, dá uma impressão de que parece que alguém está falando, tá? Acho que esse é o motivo de ter colocado aqui entre aspas. Após a headline, toca na verdadeira razão, ou seja, o real problema, ele vai revelar qual é o real problema pelo qual você está ficando gordo, lutando para construir músculo, tal. E 24 horas para você consertar a testosterona, diminuir o processo de envelhecimento, skyrocket é como disparar como um foguete seu metabolismo, PEC, o músculo linhas, é você ficar assim, rasgado e ter mais sexo sem tomar pílula, né? Que há de errado com você? Você não quer fazer algo comigo? Estava deitado no meu lado na cama, sua voz tremendo, lágrimas em seus olhos, o coração batia forte no meu peito, não conseguia olhar para ela. Pedi para que ela se virasse e voltasse a dormir, mas eu podia sentir no seu olhar, ela não podia dizer a verdade. Mais cedo, naquele dia, o médico havia me dado um diagnóstico que parecia um soco no peito. Está trazendo um elemento de segurança, tá vendo? Querendo ou não, traz uma credibilidade aqui de o médico revelou isso para ele. Eu tinha em média de 27 anos com uma vida normal. A low T é uma expressão americana para baixa testosterona, tá? Era algo que só os caras mais velhos sofriam, certo? Claro, os sintomas estavam lá, eu tinha energia zero, estava cansado. Então, está criando uma conexão aqui com a pessoa, não só entrando numa visão mais crítica aqui da história, mas, ao mesmo tempo, está trazendo essa visão de fazer a pessoa minimamente se conectar com ela, de caramba, eu também estou me sentindo assim. Minha saúde estava no chão, lutava para construir músculo, perder gordura corporal, me sentia mole e fraco. E repara uma parada. A headline e a pós-headline,
ela meio que acaba sendo um resumo do que está sendo falado aqui no começo da lead. Então, não adianta você escrever zig na headline e começar a sua lead com um zag, entendeu? Tipo, tem que estar tudo alinhado. E eu gosto muito dessa visão de trazer a headline, e todo esse bloco aqui, né, de headline, pós-headline aqui também, como se fosse o resumo da sua lead, tá? Eu gosto de chamar essa questão aqui de como se fosse essa combinação, né, de pré-headline, headline, pós-headline, você considerar isso como o resumo da sua lead. Então, repara que essa parte aqui, ele mais ou menos já falou tudo. Ele não falou a questão do 62, mas, ao mesmo tempo, ele já falou na visão dos 27 anos, tem uma... tá ficando mais gordo, a questão do músculo, não consegue ficar excitado, e aqui ele já entra com uma historinha, ao mesmo tempo expande um pouco mais isso que ele está falando na headline. Pensamento de alguém descobriu um segredo vergonhoso me deixou sono frio, eu nunca vivia a vergonha dos meus amigos se eu descobrisse. A cena do quarto acontecia quase todas as noites, porque eu não conseguia ficar excitado, eu temia a eternidade. Quando ela me tocou, em vez de sentir aquele pulso primitivo, meu peito apertou e esperava que chama engolisse. Me senti inútil, despojado da minha masculinidade. Naquela noite eu tinha 3 opções. Ignorar, poderia tomar Viagra, eu tinha 27 anos, ou decidir que isso não ia ser meu futuro, não, minha vida não ia ser assim. Foi exatamente o que eu fiz. E aqui acaba a lead, e aqui ele vai se apresentar, né? Mas antes de continuar, provavelmente é uma pergunta que manda sua mente. Que diabos uma atleta de 27 anos sabe sobre baixa testosterona? Hoje, como você pode conhecer, como a Antonina, não sei o que, enfim. Mas nem sempre é assim, ou seja, vai contar aquela história, meio que vai tentar trazer uma jornada do herói aqui, mas, ao mesmo tempo, enfim, acabou a lead aqui. Ele bate nessas 3 opções, até interessante aqui, geralmente fica aquela visão, né, lá no finalzinho mesmo dessa cópia, agora você tem 2 opções, a visão de, pega tudo que eu falei, deixa isso para lá, ou então compra o produto e tem o resultado desejado. Mas aqui ele colocou nessa visão mesmo de, tipo, depois que ele atacou esse problema, ele tinha esses problemas aqui, ao mesmo tempo ele colocou nessa visão de, tinha 3 opções, ou eu ignoro e continuo com o problema, eu podia tomar Viagra, mas com 27 anos e ser insano, ou decidir que isso não ia ser o meu futuro, que minha vida nem ia ser assim, eu ia encontrar uma maneira de voltar no tempo em minha testosterona, e foi isso que ele fez. E, enfim, aí começa a visão da história de fundo aqui, e ele começa a contar, enfim, a vida dele, mostra questão aqui um pouco de... É só depois, né? Acho que nem é antes e depois, não. Acho que é tudo depois aqui, eu acho. Mas, enfim, ele começa isso, deve falar algo aqui, já está começando a falar um pouco dessa visão de conforme o tempo passa, a testosterona cai, e ainda está atacando também a questão da comida processada como outro problema que as pessoas sofrem, além de bater nesses 3 ingredientes escondidos aqui que estão matando seus níveis de testosterona. Então, está apontando isso aqui também como os problemas que impedem a pessoa de ter a testosterona alta, mas isso é apenas metade do problema. Então, enfim, ou seja, ele falou mal disso tudo aqui, mas ainda não é esse o problema. Os 3 ingredientes assustadores estão também... Essa cópia aqui, ela tem bem o estilo de John Benson, tá? Ela também, a estruturação dela é a estruturação do John Benson. Não é tanto a forma como o Stefan apresenta ela é bem cara do John Benson mesmo, tá? Enfim, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Mais 10 minutinhos, a gente encerra. Que queria realmente ter passado uma visão um pouco diferente com você. A gente até acabou falando aqui da pirâmide do marketing direto, dei a recomendação do podcast para vocês assistirem. Comentei. Se vocês quiserem acesso aí ao documento, tirar uma foto da gente, marca lá nos stories, comenta o que você tirou de sacada aqui do encontro. A ideia era ter passado esses 5 leads aqui para vocês, para mostrar 5 formas diferentes. Acabou a gente vindo com essa 6ª aqui, né? Como eu falei até no começo, né? Tipo, eram as 5 que vinham na minha cabeça, mas essa prova aqui é top também. E, ao mesmo tempo, então, ficaram 6. E, ao mesmo tempo, passamos aqui por essas 2, tanto a da história quanto a do contrário, passando uma visão geral ali da lead, sem entrar em tantos detalhes de cada mini bloco ali da lead, mas, ao mesmo tempo,
aí você ainda ganhou uma percepção minha de que essa cópia aqui ela tem bem um pouco o estilo da cópia do John Benson. A forma como ela é apresentada aqui. Ela traz muito nessa visão de vários problemas diferentes e tal. Ao mesmo tempo, não deixa o médico injetar em você. Trate a causa raiz. Acho complicado falar isso aqui, tipo, causa raiz. Uma causa raiz. Para mim fica desconexo, entendeu? Tipo, sabe? Tem as coisas do John Benson que eu acho muito desamarrado. Ele traz essa visão da causa raiz aqui, mas apontou uma porrada de problema aqui antes. Então, porra, qual que é a causa raiz, entendeu? A causa raiz é você apontar uma coisa só e não ficar apontando 15 mil problemas. A parte de estruturação em si, eu acredito que o Stefano tem estruturando um pouco melhor. O John Benson ele é muito bom de programação neurolinguística. Então, você consegue reter a pessoa muito bem ao longo da cópia. Além de que a estrutura dele é boa, assim, uma nota 7,5, 8, mas ele tem muita vantagem, o John Benson, na visão da programação neurolinguística em si. Então, mas eu gosto mais da estruturação que o Stefano traz. É isso aí, está apresentando aqui alguns nutrientes, está misturando aqui os nutrientes, mas ao mesmo tempo fala que vai criar um plano, era hora de colocar a prova, ele vai testar essa solução, não sei o quê, enfim, daqui vai e nasce o manual completo. Então, uma coisa que você pode prestar atenção é essa questão de você vai escrever um e-book, não chama de e-book, entendeu? Então, a gente chama de manual, protocolo, enfim, algumas questões que vale a pena você ficar atento com esses nomes para não categorizar na cabeça da pessoa algo que ela, às vezes, e-book, desculpa, ela não dá importância. Então, fica só cuidado com essa questão aí. Hoje, qual das estruturas você acha melhor? Stefano, mano. Stefano. Sou Stefano Boy. Alguém tem a estrutura do Stefano Trello? Eu não tenho, mano. Eu não tenho, não. Lima, eu tenho feito esse horário terça e quinta às 5. Não posso te dizer que mês que vem vai ser assim também, não. Não vou te dizer que vai ser para sempre. Eu comecei a fazer muito segunda-feira, às 10 horas da manhã. Fiz muito tempo segunda, 10... Não muito tempo. Essas calls têm 2 meses e pouco, mas então não tem muito tempo. Mas eu comecei nessa visão de segunda, 10 horas da manhã, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo a mentoria do Yuri, o Luca está lá também, que a mentoria começa às 11 horas. Então, estou aproveitando esse tempo, 11 horas para mim, desculpa, 7 horas no Brasil. Então, eu estou aproveitando um pouco do tempo antes e já encaixo e já emendo direto a questão do encontro aqui com a mentoria. Sua visão, quais são as melhores empresas do Brasil em marketing de resposta direta no Brasil, sem levar em consideração empíricos de Olivide e Atena? Dr. Nature, Learn, Saúde. O que mais? Comenta aí, galera. Não estou no Brasil. A Scopy não chega até mim, mano. Eu sei pelo network, mas eu não sou impactado pela Scopy. Vita Science, top. Isso aí. Vou disponibilizar, mano. Tira uma foto da gente lá. Marca lá no Stories. Recomenda alguma coisa que você aprendeu. Exame Invest. Boa, Edgar. Isso aí. Comenta, tira uma foto da gente lá, marca no Stories. Comenta o que você tirou de sacada do encontro. Que eu mando o link para você. Vita Science. Eu tinha um camarada, Guilherme, que trabalhava na Vita Science, mas ele saiu. V4. Meu fluxo sim. V4 eu não conheço, mano. Conheço a V4 Company, mas não sei se é a mesma coisa. Tá crescendo algumas empresas, mano. Eu gosto disso. Eu já comentei em outro encontro, né, que seria o meu grande... Acho que o meu grande legado nesse mercado seria fazer uma concorrente da Jollibee. Eu gosto muito de saúde. Sei se vocês repararam, todo o meu swipe file é de saúde. Eu só trago coisa de saúde aqui. Quando é da Empíricos é que é fácil de achar, né? Lá no Google, mas quando é revisão de copy, revisão de coisas, você vê que tudo que eu trouxe aqui é de saúde. Meu fluxo é top. Não sei quem é o proprietário do meu fluxo, mano. Tenho a mínima ideia. É novo. Eu não conheço, mano. Não conheço.
joga no Google. Pode ser, mano. É uma opção. Então, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Alguma sacada que vocês tiraram aqui do encontro? Conta uma sacada aí. Conta uma sacada que vocês tiraram aí do encontro. Ah, malandro, parabéns, cara. Tudo de bom, tá saúde, dinheiro no bolso. Muita cobra, vai para o campo de batalha, vai executar para ganhar dinheiro. Você mesmo vai se dar o presente. Acho que seria uma boa modelar a lead da gasolina para o produto de emagrecimento, óbvio, mano. Óbvio. Eu já comentei até um pouco antes isso. Não é sobre pegar do mesmo nicho e querer usar. Vou escrever diabetes, vou pegar de diabetes. Você pode usar ele, você pode usar até numa visão de entender o que a pessoa já fez de pesquisa, para te dar uma clareza de informação da pessoa, algo nesse sentido. Vai ver alguma sacada que você não pegou. Você pode tentar cortar um pouco a visão da pesquisa, tá? Mas a modelagem em si é para qualquer nicho. Eu comentei mais cedo, não sei se você estava ouvindo. Eu vou usar uma de dor nas costas para escrever para um encapsulado e para escrever para curso de inglês online. Então, é isso, mano. Volta dos links da copy para eu salvar. Eu te mando o arquivo, mano. Te mando o arquivo. Tira uma foto lá, marca no story e fala que você tirou do encontro. Agora, conteúdo que honra poder conhecer um cara igual a você. Obrigado, mano. Fico feliz pelas palavras. Estou só começando, mano. Os encontros têm 2 meses e meio que eu estou fazendo. Estou só botando o pé no mercado. Fica tranquilo. Tem alguma dica onde a gente pode aprender melhor a estrutura do Stefan? Mano, joga no Google. Deve ter algum... Joga lá, tipo, Outline, Stefan, alguma coisa assim, não? Outline, Stefan, RMBC. Eita, peraí. Joga isso aqui lá no Google, talvez você ache alguma coisa. É isso aí, mano. A página deve ter. Tinha alguém disponibilizou um link aqui, mano, mas eu tava no chat, não guardei e perdi, mano. Não sei quem foi. Não sei se foi a Kátia, não sei se foi a Eliane. Não sei quem foi. Boa. Mais alguma pergunta? Fechamento? Algum comentário? Só vou encher o saco de vocês para vocês executarem, entrar em campo, modela, do jeito que a gente está fazendo. Hoje eu nem modelei tanto, tá? Nos outros encontros eu modelei mais. Eu queria realmente trazer essa sacada aqui de tipos diferentes de abertura e mostrar exemplos práticos de aberturas que vocês podem fazer. Mas hoje eu nem modelei tanto. Tem vários encontros com modelo aqui ao vivo, mas ao mesmo tempo, cara, entra no campo de batalha. Se você está no bronze, se você está no prata, olha lá os encontros antigos, modele, aplique. Cara, quem foi que me falou que modelou uma... Caralho, quem foi? Você está aqui? Desculpa, quem me falou que modelou uma está no processo seletivo? Ai, cara, quem foi que falou? Ah, foi o Leonardo Lídio. Acho que não está aqui, não. Você está aqui, mano, ou não? Não. Soltaram um miro aqui. Aí, mano, aí. Tá aqui, ó. A estrutura aqui. É do Derek. Derek fez. Derek é parceiro. Eu trabalhei junto com o Derek em um projeto. No último projeto maior que eu trabalhei para alguém, o Derek era o outro copywriter lá desse projeto. A gente tinha produtos diferentes. Eu tocava alguns produtos, o Derek tocava outros produtos. Aí, o Derek montou aqui, mano. Pega aí, tá aí no... Algum livro sobre copy? Mano, brasileiro, não conheço os livros do Paulo Macedo, o pessoal compra, gosta, mas eu não conheço, então não posso recomendar. Modelei em estou escrevendo na mão do expert. Top, Eliane. Isso aí. Entra em campo. Mas, enfim, para de compartilhar.
Vou ver o rostinho de vocês. O pessoal está começando a botar o rosto aí. Vinícius está aí, Matheus está aí, João, Thalita. A galera está aparecendo, está crescendo a comunidade. Tá... Quando tinha 10 pessoas na Cora, só eu que mostrava a cara. Ninguém mostrava. Quem mais está aí mostrando seus rostinhos? O Danilo estava aparecendo aí também, que já viu o Danilo aí. Bom, tiverem... Não, mano. Não, eu não curto muito o estilo do Ícaro. O Ícaro tem um pouco... O foco do Ícaro não é muito resposta direta, não. Eu prefiro focar em marketing de resposta direta. O Ícaro é muito voltado à parte, na minha visão, tá? De redação publicitária, que tem uma diferença ligeiramente grande com marketing de resposta direta. Como faço para ter as calls anteriores? Mano, eu pego as calls e eu salvo em 2 áreas de membros diferentes. O plano bronze e o plano prata. O plano bronze ele é focado quando os encontros eles são voltados à revisão de anúncio e revisão de e-mail, beleza? E o prata inclui o bronze e mais os encontros que são relacionados a copy longa e VSL. Eu faço as análises parágrafo por parágrafo aqui, basicamente. Ou então eu já trago ela toda rabiscada e para acelerar o processo. E, ao mesmo tempo, tanto no bronze quanto no prata, eu faço sozinho e gravo sozinho as revisões e, ao mesmo tempo, eu subo lá na área de mainframe, que aqui os encontros são 1h40, longo, mas lá as revisões que eu faço de e-mail sozinho é tipo 15 minutos, 12 minutos, é totalmente rápido, a galera não perder tempo, assiste lá, eu explico a modelagem da cópia americana, traduzido para o português, depois eu faço a minha modelagem para um nicho totalmente diferente, para vocês verem que a modelagem pode ser usada e deve ser usada para nicho totalmente diferente. E é isso. E o ouro, mano, é a mastermind que eu estou criando a partir de março, que quem entrar no prata com o plano anual até 28 de fevereiro vai ganhar o acesso ao ouro exclusivo. O Danilo está lá no ouro, quem mais está no ouro aqui? O Rafael passou por aqui também, está no ouro. Tem mais gente, mano. Tem a Kátia também, moradora do ônibus. Está no ouro. A Kátia está no ouro. A Kátia vai morar com o marido e 2 filhos dentro de um ônibus. A parada mais incrível da face da Terra. Muito louca. Kátia está aí? Kátia não está aí, não. Fixa a mensagem dos planos lá no canal. É uma possibilidade, mano. Eu estou pensando em botar no Google Docs. Fazer uma parada bem raiz. Ainda não comprei domínio para mim, não comprei nada. Eu tenho um domínio que é de saúde, mas não vou botar lá de saúde. Acho que eu vou botar no Google Docs, mano. Acho que vai ficar melhor. Acho que fica top. Vou botar 3 colunas lá. 2, né? O bronze e o prata. Mas é isso. Tem opção anual e tem opção mensal, mano. O bronze é 197 por mês ou 1.497 por ano. E o prata é 397 por mês ou 2.997 por ano. O por ano dá para dividir lá por 12 vezes, tá? Mas é isso. E tem bem mais coisa, tá? Dentro do bronze, dentro do prata, tem vários bônus lá, enfim. Eu vou botar lá. Vale mais o anual, vale mais o anual. E, de novo, quem entrar no prata no anual, já comentei, vai entrar no Mastermind, que Mastermind eu vou falar muito mais de copy, que eu consigo contribuir para a galera, muito mais do que copy. Eu falo de copy aqui, mas vocês vão me ver falando de mais coisas além de copy. A gente vai falar de funil, vai falar de oferta, vai falar de tráfego, vai falar de construção de negócio, vamos montar parceria lá dentro, vai ser top, vai ser top. Eu sou o cara da modelagem, né? Então eu estou modelando o Copy Accelerator do Stefan do Justin, eu estou modelando o Copy Squad do Kyle Milligan, que é outra referência para mim. Eu sou modelador, eu pego as coisas boas e tento melhorar cada uma delas, vai ficar top. Eu venho falar de modelagem, não é possível que eu não vou modelar. O que eu estou fazendo aqui, eu estou modelando mais ou menos Pedro Sobral, para quem ainda não reparou. 2 encontros ao vivo, só que ele faz no YouTube, eu faço aqui no Zoom, fica mais intimista, eu vejo vocês, vejo que o Vinícius está olhando para baixo, vejo que o João está com cara de preocupado, pensando, coçando a boca. vejo vocês aqui, pô, cria um ambiente mais intimista, entendeu? Então,
Vejo que a Thalita religou a câmera. Cria um ambiente mais intimista. Então, enfim, eu prefiro assim. E mais para frente a gente já bateu 80 e pouco hoje, vai limitar a 100. Não sei o que vai acontecer quando vai limitar a 100. Talvez os 100 entre primeiro, ou então, enfim, eu faço o upgrade do Zoom, acho que dá para 500 pessoas, então vamos ver. Vou ter que gastar mais, mas faz parte. Aqui fica melhor. Eu gosto disso, mano. Eu gosto disso. Eu gosto aqui do Zoom. O Zoom é top. Eu tenho uma proximidade melhor com vocês. Meu objetivo é esse. Até porque eu consigo ver, olhar a carinha de vocês e consigo puxar a orelha mais de vocês para vocês entrarem no campo de batalha mesmo. Você pode extrair fácil, é isso aí. Ó, o Pedrão. Primeira vez que você vem, né, Pedrão? Liga o áudio aí, mano. Pode? Aí. Como é que você tá, mano? Tudo bem? E aí, meu velho? Tudo certo. Primeira vez, cara, primeira vez. Eu tô vendo os vídeos lá do seu canal e tal. Vejo se você coloca no Instagram, mas aqui ao vivo é a primeira vez. Pedrão tá trabalhando lá no Grupo Primo, né? Conheci o Pedro quando eu fiz o curso da SB Cop. O Pedro era um dos copywriters lá da SB Cop. Daí ele fez uma dança nas cadeiras no mercado até parar no Grupo Primo agora. Como é que tá a experiência lá, mano? Conta pra gente. Cara, tá bem legal, assim. Bem legal mesmo. Conhecer os caras, né? Na verdade, assim, fui muito para lá também porque eu já admirava bastante eles como experts, né? Então, o Thiago, o Joel, o Bruno, já era uma galera que eu acompanhava naturalmente mesmo. Já curti o conteúdo dos caras. E aí, quando surgiu a oportunidade de escrever para eles lá, eu falei, vamos nessa, né? Tava na Exame antes, né? Sim, sim. E saí da Exame e fui para lá. Mas tô curtindo bastante, velho. É bem surreal ver a galera assim passando, tipo, ver o Nigro discutindo as paradas de estratégia, assim, no banco do lado, assim. É meio bizarro, assim. Experiência top, aí, né? Mudei de Salvador, vim Isso que eu ia perguntar agora. Você tá mais em Salvador ainda, não? Não, vim para Alphaville aqui, a empresa que fica aqui, né? Sim. E aí tô aqui com a turma. Hoje eu tô em casa, né? Tô trabalhando no escritório, trabalho híbrido lá, mas tô aqui, morando pertinho do trabalho. Top, E é irmão. isso. Fico feliz por você, cara. Muito bom, muito legal. Valeu, meu velho. Você Feliz tá aí, escrevendo consegui para alguém vir. específico ou não? Cara, não, assim, eu tô focado na Stage, né? Que é a plataforma de marketing digital lá. Digital. Só que a gente acaba usando as marcas também, né? A gente interpreta como coisas separadas. O Thiago é uma marca, o Joel é uma marca, o Bruno é uma marca. As plataformas são outras marcas, então tem a Stage, tem, enfim, a Finclass, etc. E a gente usa eles para ajudar a vender também as plataformas, né? Então, tipo, eu fiz um lançamento que o rosto do lançamento foi o Joel, eu já fiz um outro que foi o Thiago, então a gente usa a força da imagem deles para reforçar a plataforma também, mas escrevo mais, minha escrita é um pouco mais institucional do que focado numa pessoa mesmo. Mas tudo que tem anúncio que a gente faz, a gente sempre puxa os caras, porque são a máquina, né? Produzir conteúdo, então. Legal, mano. Saber que você está curtindo a experiência, fico feliz por você. Massa. Feliz aqui de estar no primeiro encontro aí. É porque meus horários quase nunca batem. Você deve imaginar. Hoje eu tô como único copy lá, né? Da Stage. Tem meu chefe também que era copy, mas tô escrevendo praticamente sozinho. Então, cara, de lançamento, tudo perpétuo, lançamento, e-mail, tudo que você vê, tem muita coisa para escrever. Então, eu acabo não conseguindo parar aqui para ver os encontros. Não, tranquilo, mano. Eu tava fazendo de manhã, mas aí realmente fica mais complicado. Aí tô tentando botar 5 horas, mas também muito mais tarde para mim é foda, né? Porque, pô, tem um horário, tô né? tô 4 horas na frente. E tem Putz, pode época de crer. fuso horário que passa esses 5, né? E é foda. Mas legal, mano. Legal, bom saber. Poder sempre contribuir com a galera. Tem que ser ativo naquele Instagram lá, hein, Pedrão? Tem muito conhecimento para compartilhar com a galera, hein? Cara. Pois é, preciso mesmo. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu já cheguei a ter umas iniciativas assim de fazer, de postar e tal.
criei tudo, criei marca, mas, cara, você sabe que o maior desafio é a consistência, né? Tô vendo que você Sempre. tá trabalhando bem aí nas suas redes e nos seus conteúdos, mas, cara, eu É fiz um foda. mês, mas depois de um É mês, difícil, mano. cara, É que difícil. começa a É bater a difícil mesmo. canseira. É difícil mesmo. É legal, mano. Mas Bom aí, saber que... Bom saber. Eu acho que você tem muito conhecimento para passar para o mercado, mano. Acho que vai ser bom. valeu, Você valeu. ficou muito tempo lá com o Rafa. Trabalhei um tempo com... Cara, esqueci o nome dele, mano. Não deveria esquecer o nome Bogado? dele. João João Bogado? Bogado. O Bogado também. Enfim, É, top, mano. rodei Top. aí um pouquinho. Prometo que um dia desse eu vou engatar. Eu vou Legal, mano. compartilhar lá com o pessoal. Legal, legal. Legal. Top, Perão. Valeu, tamo junto. Abraço, mano. Enfim, mais alguma pergunta, pessoal? Realmente eu vou precisar sair. Última perguntinha, tem a mentoria do Yuri agora. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Bom, prazer mais uma vez estar com vocês. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Insta. A gente vai trocando ideia. E agradeço por ter batido aí 80 e poucas pessoas hoje. Legal, primeira vez. Valeu, Leandro. Abraço. Abração para vocês. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.